eu quero dar continuidade à nossa reflexão da semana passada. Quem estava aqui na semana passada? Levante a mão. Alguns irmãos não estavam. Enfim, semana passada nós começamos uma reflexão sobre humildade. Acho que os irmãos lembram, né, pelo menos do tema. Lá no Retiro da Juventude tinha muitos jovens comentando, né, sobre a mensagem. Então, eu creio que alguma coisa ficou, né? Alguma coisa ficou. Então, nós falamos um pouco sobre a questão da humildade. A princípio, eu busquei definir o que é humildade, contrapor com alguns conceitos que a gente popularmente difunde. Falamos um pouco sobre Jesus como o maior exemplo de humildade. E tem algo que eu falei na introdução que eu quero trazer de novo, porque vai ser muito importante para o nosso entendimento. Eu disse aqui na semana passada que de todos os antônimos que nós poderíamos utilizar para a humildade, eu ficaria com o orgulho. Eu acho que o antônimo que melhor, que mais se contrapõe à humildade seria o orgulho, né? E foi por soberba, por orgulho, por vaidade, por um espírito de exaltação, que o diabo propôs no seu coração subir aos céus, assentar o trono acima do trono de Deus e ser semelhante a Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Qual era o desejo do diabo? O desejo do diabo era subir, estabelecer um trono e ser semelhante a Deus. Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante, ele vai mostrar que o sentimento de Jesus é exatamente o oposto, porque enquanto o diabo queria subir aos céus, Jesus, ele desceu à terra. Enquanto o diabo queria ser semelhante a Deus, Paulo vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se envaideceu, isso para ele não foi algo que ele se prendesse a isso. Antes, esvaziou a si mesmo e se humilhou, fazendo-se igual aos homens, inferior aos anjos, humilhou-se à morte e morte de cruz. Logo, meus irmãos, nós vamos entender que Cristo é o maior exemplo de humildade, enquanto que o diabo é o maior exemplo de vaidade, de orgulho. E esse orgulho e essa vaidade do diabo, ele semeou no coração da Eva, que também passou para o coração do Adão, que passou para o coração de Caim, e também passou para o meu e para o seu coração. Essa natureza humana, ela já vem carregada disso. A natureza humana, ela já vem contaminada pela semente que o diabo lançou. E o que o diabo despertou na Eva? Ele chega para Eva e diz: é verdade que Deus proibiu vocês comerem tudo que tem no jardim? Ela disse: não, Ele proibiu a gente comer um fruto só. O diabo: mas por quê? Falou assim: porque ele disse que no dia que a gente comer, certamente nós vamos morrer. O diabo disse: não, negativo, não vamos morrer. Deus proibiu vocês comerem do fruto porque Deus sabe, olha a ideia do diabo, Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão se tornar como Deus. Olha como ele colocou no coração de Eva o mesmo sentimento que o levou à ruína. Porque o que o diabo queria? Ser igual a Deus. Ele diz para Eva: olha, se você comer da fruta, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Velho, ela se amarrou na ideia, e ela foi lá e comeu da fruta, e caiu na mesma condenação que o diabo antes já havia caído. Então, meus irmãos, eu quero que vocês compreendam com isso, que
todo sentimento de vaidade, de orgulho, de soberba, de exaltação, que é próprio da natureza humana, tem origem no Adão, tem origem carnal, tem influência diabólica. Vou repetir: orgulho, soberba, vaidade, exaltação tem origem no Adão e tem influência maligna. Todo cristão, obviamente, nascido de novo, que passou pela experiência do novo nascimento, foi gerado segundo Deus no seu espírito como um homem espiritual, que tem a natureza de Cristo, que partilha da natureza de Cristo, porque o cristão, ele é, em tese, um pequeno Cristo. Todo cristão, todo discípulo de Jesus, ele deve esboçar a natureza do Cristo, e a natureza do Cristo, ela é humilde. Humilde. Jesus é o maior exemplo de humildade. Logo, nós temos que escolher se nós queremos parecer com Jesus ou com o diabo. Amém? Eu disse isso semana passada, mas eu precisava trazer de volta. Na semana passada, irmãos, nós lemos aquele texto de Jesus, quando ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Hoje, para quem chegou depois da leitura da palavra, nós fizemos a leitura em Lucas, capítulo 18, verso 9 em diante, até o 14. Nós temos aqui uma parábola de Jesus. Na verdade, é um exemplo que ele dá de dois homens, e eu quero partir desse gancho, pensar um pouco com os irmãos dentro dessa perspectiva sobre essa temática da humildade. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Presta atenção, irmãos, no enunciado da parábola. E disse esta parábola a uns, não era só um, eram uns que confiavam em si mesmo. Essa autoconfiança, esse autoconceito, ele é muito perigoso. Existem momentos, irmãos, que você precisa trabalhar realmente a sua mente. Você vai fazer uma prova, você vai enfrentar um desafio, você vai participar de uma competição. Obviamente você precisa preparar a tua mente positivamente, mas não é nesse sentido que a gente precisa entender esse texto. Esse texto se refere àquelas pessoas que se sentem autossuficientes. Eu sou bom. E eu vou voltar a esse ponto mais adiante, porque quando a pessoa tem uma impressão muito positiva de si mesmo, ele tem um conceito muito elevado de si mesmo, ele vai reivindicar para si, mais cedo ou mais tarde, o reconhecimento. Vocês concordam? Porque se ele se reconhece como uma pessoa muito boa, muito capaz, ele vai se sentir ofendido e humilhado toda vez que alguém não reconhecer nele aquilo que ele próprio reconhece. E aí, meu irmão, isso vai desencadear um monte de problema. Eu vou logo fazer o contraponto, que lá na frente eu vou trazer de novo, mas eu vou logo adiantar porque cabe muito bem aqui. Ao contrário do autossuficiente, que tem uma percepção
elevada de si mesmo, que se superestima. O humilde, ele é exatamente o oposto. Ele se sente alguém muito pequeno. E não é aquela pessoa, irmão, que se faz de pequeno. Porque eu disse aqui semana passada, a humildade não se percebe no discurso. Eu vou falar mais sobre isso. Dizer que é humilde é uma coisa. Se portar com humildade é outra coisa. Ao contrário do arrogante, o humilde, ele nem se sente capaz. Ele não tem esse sentimento da autossuficiência. Em contrapartida, ele não se sente ofendido quando alguém não o reconhece. Porque, na verdade, nem ele tem essa percepção tão elevada de si mesmo. Então, se alguém não o reconhece, isso para ele não faz diferença nenhuma. Porque, na verdade, ele não estava esperando isso. Vocês entendem, irmão? Logo, a pessoa humilde, ele está livre do monte de mazela. Ele está livre da inveja. Porque o arrogante, se ele vê um outro sendo honrado, abençoado, prosperando, o outro conseguiu alguma coisa, ele diz, não pode. Eu sou melhor do que ele, rapaz, e aí eu sou mais capacitado. Aí ele começa a sofrer. Coitado. Ele vai sofrer porque ele se sente mais capacitado para aquela função, para aquela oportunidade, do que aquele que foi indicado. E aí ele se sente ofendido porque foi o outro e não ele foi indicado. O humilde, ele não sofre disso, irmão. O humilde, ele não sofre disso porque ele não fez projeção, ele não esperava o reconhecimento, ele não esperava nada, porque nem ele se acha capaz daquilo. Quando ele vê outra pessoa sendo honrada, ele fica feliz demais. Ele fica feliz porque ele diz assim, poxa, meu irmão merece, meu irmão é uma bênção. Ele está livre da inveja, do ciúme, ele está livre de um monte de coisas, simplesmente porque ele tem um coração humilde. Por isso, repito, falei semana passada, vou repetir o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3, ele disse, irmãos, não pensem de si mesmo mais do que o que convém, antes pensem com moderação. Se a gente não tem essa percepção elevada de si mesmo, isso pode te trazer muitos problemas. Vamos continuar a leitura que eu já me empolguei aqui, irmão. Há uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos. Eu vou fazer aqui uma observaçãozinha aqui, porque esse tipo de autoconfiança, irmãos, ela é muito perigosa. Preste atenção. Se é perigoso aquele sujeito autossuficiente que diz assim, eu sou bom, eu sei, eu sou capaz, eu dou conta, pode botar que eu dou conta. Não, rapaz, eu sou experiente, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Se esse tipo de autoconfiança é perigoso, muito mais perigosa é o sentimento da autojustificação. Irmãos, a autojustificação, ela pode deixar o homem mais longe do céu do que o pior pecado. A autojustificação é aquele tipo de pessoa que ele acha que ele é merecedor das coisas espirituais, ele é merecedor do céu, das bênçãos, ele se torna digno diante de Deus por causa dos seus méritos. Ele olha e diz assim, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Não vou dizer o outro não, né? Porque essa sequência, né? Não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou uma pessoa boa, eu sou... E aí ele olha e diz, eu sou uma pessoa muito boa. Nunca fiz mal a ninguém, nunca roubei, não tenho do que me arrepender. Ele vai para a presença de Deus, olha como é que ele vai para a presença de Deus. Aí Jesus vai propor uma parábola.
Mas antes disso, Jesus disse que essas pessoas que se sentem muito justas, irmãos, deixa eu aprofundar um pouquinho mais aqui, porque às vezes a gente olha esse sujeito aqui, que Jesus disse que era um fariseu. Fariseu era um grupo religioso dos tempos de Jesus, que se sentiam, de fato, superiores. A gente olha e diz assim, isso aqui é coisa dos fariseus, lá de Jerusalém. Não, irmãos, eu, na minha pouca experiência de fé, eu já conheci muitos, são poucos não, muitos irmãos nossos, assembleianos, pessoas que têm uma vida religiosa, e que de vez em quando você encontra essas pessoas se estribando em cima da sua própria espiritualidade. O ego. Irmão, é porque eu sou assim, eu sou crente há tanto tempo, e eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou isso, e aí a pessoa vai se colocando no seu discurso como se por ela não fazer isso ou fazer aquilo, porque ela sempre faz assim, porque ela se veste assim ou assado, ela se julga melhor, mais espiritual do que outras pessoas, e às vezes desprezam. Aí vem um desmantelado desse, uma desmantelada dessa, aí joga a pessoa para baixo e se coloca para cima. Esse é exatamente o que o fariseu fazia. Então a gente precisa, irmãos, ter essa autocrítica. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, agora uns 15 dias atrás, e aí ele emagreceu bastante, eu elogiei ele, eu falei, meu amigo, rapaz, você emagreceu, e ele foi contar o testemunho, o que ele tinha feito. Eu disse, me passa a receita aí. Aí ele foi me comunicando, né? Ele disse, rapaz, eu fiz isso, fiz aquilo, tal, falou do regime. Aí disse, eu encontrei uma coisa maravilhosa. Eu disse, diga aí. Ele disse, eu me matriculei no SESI e estou fazendo natação. Aí eu disse, eu também faço. Aí eu disse, só que ele começou agora, né? Eu já nado há algum tempo, acho que uns 2 anos eu estou nadando, já agora em maio faz 2 anos. Aí eu disse, aí eu já entrei na linguagem, né? Eu disse, você faz quantos metros? Aí ele disse, não, eu estou começando agora, eu estou fazendo ainda 700, 800 metros. Aí eu rapidamente, ele nem perguntou, irmão. Ele não perguntou, foi o meu ego mesmo. A carne mesmo, sei lá. Na hora eu nem percebi que tinha sido feio o que eu falei. Depois foi que rapaz, ele pode ter me interpretado mal. Eu disse, eu já estou nadando aí 1.500, 1.600 metros. Tá, o assunto encerrou, depois eu fui embora. Eu falei, cara, eu fui esnóbio. Não fui. Ele falou com uma humildade dele que tinha nadado 700 metros. Depois eu falei, rapaz, a minha fala não foi legal. Eu transpareci mal na minha fala. E aí eu fiquei me cobrando. Tive mais nem a oportunidade de pedir desculpa a ele. Mas estou compartilhando com vocês que às vezes, irmão, não é uma coisa muito simples. A carne vai lá, aparecendo. E a gente precisa ter essa autocrítica, sabe? E combater isso dentro da gente. Os irmãos entendem? Você tem que combater isso dentro da gente. Nunca aceite com naturalidade esse tipo de sentimento dentro do seu coração. Se em algum momento você começar a olhar para alguém que você suponha ser menos espiritual que você, e que por causa dos seus méritos você alcançou uma posição mais elevada na vida espiritual, lembre-se dessa mensagem que você está ouvindo hoje. Olhe para a sua alma, vá lá no espelho e diga, você está precisando ser mais humilde. Você está precisando ser mais humilde. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Versículo 10. Jesus disse, 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. Quem é o fariseu? Já disse, fariseu era um judeu ligado a um partido religioso
proeminente dentro do judaísmo, o mais proeminente deles, pelo menos. Haviam 3 importantes partidos religiosos que regulavam o passo da religião na época, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Os essênios eram mais arredio e mais radicais também. Quem é o publicano? Publicano é um cobrador, uma pessoa que está ali a serviço do império, que não tenha um vínculo religioso, não é um judeu. Era uma pessoa que era tido pela nação como um traidor da pátria, porque ele era alguém a serviço do Império Romano, que naturalmente era visto pelos judeus com desprezo. Olha o versículo 11. O fariseu, estando em pé, preste atenção, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Percebe aqui a pitada de orgulho, a soberba? Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Aí ele olha assim, de canto de olho, estavam publicando. Aí ele diz assim: nem como este publicano. Aí ele vai dizer para Deus por que ele é bom. Ele vai dizer para Deus por que ele é bom. Ele disse: eu jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele falou: sou bom. Porque tem gente que é assim, mano. Ele acha que porque ele dá o dízimo, porque ele jejuma, porque ele vem para as consagrações, ou porque ele vem para a vigília, ou porque ele vem para as orações, ou porque ele é membro da Assembleia de Deus, ele está bem na fita. O publicano, versículo 13, porém, estando em pé, de longe, nem queria levantar os olhos ao céu. Não sou. Nem queria levantar os olhos aos céus. Não se achava nem digno de olhar para Deus. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele estava ali dizendo: eu sou pecador. Não tenho nada de bom, não tenho nada. Como aquele hino que a gente canta, né? Se tu olhares para dentro de mim, nada de bom encontrarás. Mas eu tenho um desejo de ser transformado. Nós cantamos aqui na semana passada. Versículo de número 14. Jesus retoma e diz: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu do templo para casa justificado. Ou seja, ele alcançou perdão, ele alcançou graça diante de Deus, porque o que nos justifica diante de Deus não são os nossos méritos. Desde o Adão, irmão, o Adão tentou fazer sua própria veste aparecer diante de Deus lá, e Deus disse: não, matou um cordeiro, pegou a pele do cordeiro para vestir o Adão e a Eva. Deus estava dizendo: eu não aceito a justificativa de vocês. Ninguém se torna justo diante de Deus por mérito. A nossa justiça, isso, irmãos, é um entendimento. Enquanto você não entender isso daqui, você não entende Paulo, você não entende a carta aos Romanos, você não entende, porque quando a Bíblia fala de justiça no Novo Testamento, ela não está falando de castigo, que a gente entende: rapaz, eu quero justiça. Você vê aquelas pessoas na televisão que alguém matou um ente querido dele, aí ele vai na televisão e diz assim: eu quero justiça. Aí a gente pensa que a justiça no contexto neotestamentário, ela é essa justiça de castigo. Não, irmão. A justiça que a Bíblia se refere no Novo Testamento
tem a ver com justificação, ou seja, inocentar da culpa, tornar digno. Quando a Bíblia diz que alcança justiça, é porque ele foi inocentado da culpa, tornou-se livre, não tem mais culpa diante de Deus. Então esse é que é o justo. Quem é o justo? É aquele cujas suas transgressões foram perdoadas. O que a Bíblia está dizendo? Que esse cidadão, ele voltou para casa justificado. Por quê? Porque a justificação, ela vem pela fé, por meio do arrependimento e da confissão, que foi o que ele fez. O outro, disse Jesus. Aliás, Jesus não fala mais do outro não. Versículo 14, aí ele diz: porque qualquer que a si mesmo se exalta, será, e aquele que se humilha, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Irmãos, eu fiz uma leitura comentada, né, com vocês, levei quase meia hora para fazer a leitura, eu vou começar a pregar. Brincadeira, irmão, eu estou pregando, os irmãos chegam e fazem vixe, rapaz, até o Dudu fez vixe. Irmãos, eu anotei aqui fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês, não são muitas. A Jarlene está olhando ali para o relógio, só são 10, tá certo? Só são 10 tópicos, mas eu vou fazer rápido. Eu quero compartilhar com vocês aqui essas anotações que eu fiz. A primeira delas é mais assim, ratificando: o orgulho é uma semente maligna arraigada na própria natureza humana. A gente precisa ter essa consciência, que o orgulho é uma semente maligna que está arraigado na própria natureza humana. Sempre a gente precisa estar podando. Ele está lá, ele está na natureza humana. A criança pequena, ela faz um desenho e ela já chega e pergunta: ficou bonito? Você gostou? Ela quer o elogio, não é verdade? Ela já quer o elogio. Ninguém ensinou, irmão, está na natureza. Está na natureza, a criança já chega pedindo o elogio. Segundo, todos os ensinamentos externos, presta atenção nisso, todos os ensinamentos externos e esforços pessoais são impotentes para vencer o orgulho, enquanto o indivíduo não experimentar uma transformação através do novo nascimento. É importante a gente entender isso. Por quê? Porque nenhum homem, por mais instruído que ele seja, ele será capaz de domar o seu próprio ego, se não for uma ação do Espírito Santo no seu coração. Quando nós cremos em Cristo, nascemos de novo, o Espírito Santo vem morar na gente e começa a produzir frutos no nosso coração, aqueles frutos de Gálatas 5. Aí a gente consegue domar o próprio ego, através de um fruto do Espírito chamado de domínio próprio. Até então, todas as tentativas serão inúteis. Nenhum homem, naturalmente falando, é capaz de domar seu próprio ego. 3. A humildade não é apenas uma nobre virtude a ser cultivada, ela é a maior revelação do quanto temos de Cristo em nós. Lembra que eu falei para vocês que Cristo é o maior exemplo de humildade? Se nós somos gerados segundo Deus, somos gerados do Espírito, na natureza espiritual, somos nascidos de novo, somos cristãos, discípulos de Cristo, é natural que a gente comece a evidenciar humildade. Irmãos, quando um crente manifesta a humildade, ele está revelando o quanto ele tem de Cristo em si. Pastor, e quando um crente manifesta vaidade, orgulho, ele está manifestando a ausência de Cristo nele. Vocês concordam?
A ausência de Cristo, porque Cristo é a própria humildade. Ele está manifestando a ausência de Cristo. E aí, meus irmãos, eu fico pensando sobre isso, meditando nessa palavra, eu fico preocupado. Porque, irmãos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas aos meus olhos, humildade é uma virtude rara. E eu digo para os irmãos que ela é uma virtude rara, inclusive entre os mais proeminentes no reino de Deus. E aí, para não bater lá, eu vou bater aqui. É uma virtude rara até entre a classe pastoral. Eu tenho visto assim posturas que às vezes, irmãos, o orgulho, a soberba, ela é como chama de fogo. Ela sai nos olhos, ela sai no nariz, ela sai no andado. Vocês concordam? Uma pessoa arrogante, soberba, quando ele chega assim, a forma dele olhar, a maneira dele se colocar assim, dele empinar o peito, sabe, empinar o nariz, você já percebe. E o ministério pastoral, inclusive, ele nos proporciona muitas aflições e angústia, que faz a gente ter que se humilhar, chorar para vencer. Mas também ele proporciona muitos aplausos, muitas placas, muito reconhecimento, muitos elogios. Irmãos, e a gente precisa ter muito cuidado, porque é um caminho muito escorregadio. Não é brincadeira, você termina de pregar uma mensagem, aí você sai, o irmão elogia, o outro diz que rapaz, e aí se o sujeito não for bem crentezinho, ele não souber ir transferindo toda a glória para Jesus e esvaziando o coração, daqui a pouco ele pensa que é alguma coisa, irmão, e se ele pensar que é alguma coisa, ele se acaba. É só você pensar que é alguma coisa. Lembra da semana passada que eu citei o texto lá de Provérbios? Diante da honra vai a humildade, mas a soberba precede a... Está na Bíblia, mas a soberba precede a queda. Quarto lugar. Nada, eu queria que se você não levar para casa nada do que eu falei até agora, se você levar esse quarto tópico aqui para casa, eu já me dou por satisfeito. Guarda isso daqui. Nada pode ser pior do que viver uma vida de religiosidade enérgica e ativa, enquanto a humildade ainda é tristemente ausente. O fariseu era um cara religioso, ensinador da lei, mestre da lei, era alguém que se orgulhava das suas obras, mas a humildade que passou foi longe. E é exatamente isso que eu anotei para compartilhar com vocês. Nada pode ser pior do que viver uma vida de religiosidade, enérgica e ativa. Você é aquela pessoa que está envolvida com a religião, está na igreja, participa de tudo, se policia, cumpre todos os ritos e práticas da religião, mas não conhece humildade. E outra vez eu digo, irmãos, não se conhece uma pessoa humilde pela roupa que ele veste. Que eu já vi, e os irmãos viram. Eu vou citar um exemplo que aconteceu aqui. Está ali o Juarez ali atrás. Juarez acompanhou, outros irmãos, acho que o Ferreira também acompanhou, não me lembro bem quem foi. Chegou um cidadão aqui, e o cidadão estava pedindo ajuda, dizendo que era do interior, de Canindé parece. Era Juarez, era de Canindé, e queria voltar para casa, aí contou uma história. Aí eu fiquei, era domingo de manhã, aí eu dei dinheiro para ele almoçar, que eu acho que ele nem almoçou com esse dinheiro.
Ele saiu para ali dizendo que ia comprar. Eu disse: vem à noite que eu vou resolver seu problema. Ele veio à noite para o culto. Chegou aqui, sentou ali, terminou, veio aqui. Aí eu chamei o Juarez e eu disse: ó, amanhã você esteja 7 horas da manhã aqui no posto Carioca, que eu vou mandar você embora para o seu interior. Ele reagiu aqui, irmão, com muita estupidez, com exaltação. Foi preciso a gente acalmar ele aqui, porque o cara ficou exaltado, porque disse que eu tinha mandado ele vir, que ia resolver o problema dele, e eu estava enganando ele e tal, queria que eu desse o dinheiro para ele ir embora. Eu disse: não, o dinheiro eu não vou te dar, mas eu te boto dentro da Topic e pago sua passagem. Depois bote hoje, porque tem Topic hoje. Os meninos desceram lá para o posto, acho que o Marcondes foi também, não sei se o Marcondes foi, desceram lá para o posto, que ele disse que tinha uma Topic lá que ia passar. Mas, irmãos, o cara estava sujo, maltrapilho, na rua, em situação de rua, mas orgulhoso, arrogante, até para pedir o cara é arrogante. Até para pedir o cara é arrogante. Então não confunda humildade com pobreza. E não se conhece uma pessoa humilde por causa da roupa, e não se conhece uma pessoa humilde pelo que ele diz. Não, mas que tem uns irmãos que falam, ele chega assim: irmão, eu sou tão pequeno. Eu até disse semana passada, ele tem o discurso, Dedé, o discurso de Saul. Ele chega e diz assim: a minha tribo é a menor de Israel, minha família é a menor da tribo, eu sou o menor da minha família. Mas ele não era tão humilde assim. Ele não era tão humilde assim. Sabe como é que você conhece uma pessoa? Descobre o nível de humildade de uma pessoa? É quando tu pisa no pé dele. É quando tu pisa no pé dele que você descobre o nível de humildade. Eu vou terminar aí. Não, eu vou terminar nesse ponto. Quinto, note isso: humildade diante de Deus não é nada se não for provada em humildade diante dos homens. Eu quero que vocês repitam isso comigo em alto e bom som, levantando a mão. Diga assim comigo: humildade diante de Deus não é nada se não for provada em humildade diante dos homens. Você chega diante de Deus, às vezes se reportando, né, se humilhando, Senhor, se prostrando, mas se diante dos homens você não souber se portar com humildade, meu irmão, a sua humildade é falsa. E eu vou citar só alguns textos. Romanos 12:10 diz: preferindo uns aos outros em honra. Romanos 12:16 diz: em lugar de serdes orgulhosos, concendei com que é humilde. Romanos 12:16 diz: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Gálatas 5:13 diz: sede servos uns dos outros. Gálatas 5 diz: não vos deixei possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Efésios 5, 20 e 21 diz: suportando-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros. Filipenses 2, versículo 3, 5, 7 e 8 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Colossenses 3, 12 diz: revesti-vos de ternos afetos e misericórdia, de bondade, humildade e mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Não dá tempo para anotar, não. Mas é nos nossos relacionamentos interpessoais que a gente revela o nosso nível de humildade. Sexto, a principal marca da santidade falsificada é a falta de humildade. Respira, que eu vou dizer de novo. A principal marca da santidade falsificada é a falta de humildade. Você vê aquela pessoa que chega, ele é santo,
Santo demais. Aquele santo que a camisa tem que ser abotoada até aqui, sabe? Ele não usa nem um apolo porque ele não pode mostrar os braços. É santo demais. Despreza todo mundo. Se ele vê um irmão de short, ele já não dá mais nem a paz do Senhor. Ele já é santo demais. Meu irmão, a principal marca da santidade falsificada é a falta de humildade. A pessoa não tem humildade para nada. A pessoa arrogante, soberba, prepotente. Até a forma dele aconselhar. Irmão, tem gente que é tão soberba, que até a forma dela aconselhar os outros magoa. Porque a pessoa, quando é humilde e ele está vendo o irmão em perigo, ele vai chegar e dizer assim: irmão, eu sei que eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas eu sou seu irmão, eu te amo em Cristo, eu estou vendo uma situação que eu acho que não é muito bom, eu queria te dar um conselho, eu queria sugerir você, olha, não faça isso não, isso aqui não pega bem para você. Aí, isso é o crente humilde aconselhando o irmão. Aí vem o crente soberbo, falta de humildade. Ele chega assim e diz assim: isso é coisa de crente? Isso é roupa de crente? Aí ele dá logo aquela... Aí, meu irmão, já deixa a pessoa já revoltada. A pessoa já perde logo a alegria de receber a exortação, que ele já fala logo na frente de todo mundo, que é para mostrar que ele é rígido, que ele é santarrão, que é para aqueles outros que são igual a ele vibrar e dizer: ali tem coragem, ali é profeta mesmo, tem coragem de falar a verdade. É não, irmão, não é não. Isso é gente que gosta de envergonhar os outros. Ele tivesse amor pela pessoa e vontade de ajudar, ele chamava no particular, aconselhava, dava uma palavra, chamava para estudar a Bíblia junto, sabe, buscava ajudar a pessoa. Você conhece de longe quando aquela exortação ela tem a intenção de jogar a pessoa para baixo, ou quando ela tem a intenção de ajudar a pessoa a se levantar. Sétimo, precisamos entender que nosso maior problema, presta atenção, não é o fariseu ao nosso lado que nos despreza. O fariseu olhou para o publicano e disse: te dou graça porque não sou igual a esse publicano. Nós precisamos entender, irmão, que o nosso maior problema não é o fariseu ao nosso lado que nos despreza, mas o fariseu interior que nos elogia. Mais perigoso não é aquele que olha para você e te despreza. Mais perigoso é aquele que está dentro de você e fica te elogiando, alimentando, inflando o teu ego. 8. O orgulho pode trajar-se com veste de louvor ou de penitência. O fariseu, irmão, estava lá, louvando a Deus. Eu te louvo, ó Deus, porque não sou como os demais homens. Olha que palavra forte. O orgulho pode trajar-se com veste de louvor ou de penitência. Irmãos, isso é perigoso demais. Porque tem umas pessoas que eles são tão humilde. Eu acho que isso aqui já é, não, vou deixar para dizer essa frase no próximo tópico, porque ele tem a ver com o próximo tópico. 9. Não há orgulho tão perigoso e sutil e traiçoeiro como o orgulho da santidade. Vou repetir, não há orgulho tão perigoso, sutil e traiçoeiro como o orgulho da santidade. Ou seja, aquela pessoa que se envaidece de ser santo. É sutil, é traiçoeiro, porque dificilmente essa pessoa vai reconhecer que precisa de arrependimento. Porque ele está orgulhoso de ser santo, meu irmão. Ele está orgulhoso, é o fariseu. Ele está orgulhoso de não ter pecado. Porque ele vai sentir a necessidade de se arrepender. Esse tipo de orgulho, ele é sutil e traiçoeiro. Cuidado com isso, irmão. Cuidado, porque tem pessoas que
Essa castanha é tão sutil, é tão traiçoeira, que tem gente que ele é tão humilde, mas tão humilde que ele se orgulha da humildade que tem. Você liga no paradoxo? A pessoa é tão humilde, mas tão humilde que ele se orgulha de ser humilde. Aí pronto, aí ele estragou a humildade dele todinha, contaminou tudo, Tomé. Irmãos, eu vou encerrar agora com o texto que eu falei. Eu quero fazer uma outra leitura e começar uma outra mensagem. Vamos dar um pulinho em Mateus, a banda pode até vir para cá. Vamos dar um pulinho em Mateus 15. Mas vocês venham devagarinho para não fazer barulho. Mateus 15, 15. Irmão, o desafio da lida pastoral, né? Domingo eu estava aqui pregando os pulos, né? Aí hoje a gente está aqui conversando. Aí hoje é quinta-feira, culto de ensino. Diferente, né? Mateus 15, 21. Vamos ler a partir do 21. Veja bem. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Irmão, é pesado. É pesado. Veja a continuidade, versículo 27. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Vai ser crente assim lá em casa, irmão? Aí o versículo 28, então ela respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja esse feito para contigo como deseja. E desde aquela mesma hora, sua filha ficou sã. Irmãos, eu quero terminar citando a 10ª frase para vocês, do que eu anotei para compartilhar com vocês. A melhor forma de medirmos nossa humildade é sermos confrontados em nossa estrutura de orgulho. Lembra que eu estava falando, eu disse, eu vou retomar esse ponto mais adiante, que a melhor forma de você descobrir o nível de humildade de alguém é pisar no pé dele. É quando você confronta o ego. É quando você confronta a estrutura de orgulho. E todos nós temos estruturas de orgulho montadas no nosso interior. E aí Jesus confronta a estrutura de orgulho daquela mulher. Se eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Senhor, mas me socorra. Falou assim: não vou lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Senhor, mas é das migalhas que cai da mesa que come os cachorrinhos. Jesus disse: não tem jeito, a mulher é crente demais. Eu pergunto para você, pode vir para cá. Até que ponto você aguenta ser confrontado nas suas estruturas de orgulho? Até que ponto você aguenta ser provado? Você aguenta que alguém aperte o teu calo? Vamos ficar de pé, irmãos.